Vamos lá. Então, galera, esse aí na tela de vocês é um conceito que eu quero que vocês coloquem no caderno, por favor. É rapidinho, é só um lembrete, tá? Não é um texto. Só que todo mundo, por favor, copie aí rapidinho pra gente passar para o próximo mapa conceitual, pra gente ir pro próximo conteúdo, tá? Espera só um pouquinho, professor. Tá, tô esperando, rapidinho. O nome, a pauta é matriz energética, né? Uhum. É isso. E aí, como estamos? Professora, pera um pouco, ainda estou copiando. Tá bom, tô esperando. É para copiar matriz energética e matriz elétrica, né? Uhum, os dois. A diferença, né? Bom, depois daqui, nós vamos ter um outro mapa conceitual das fontes de energia que a gente chama de fontes limpas de energia, fontes renováveis, tá?
Pronto, gente, demora. Pronto. Terminei. Não dá para desenhar agora, só copiar mesmo. Gustavo, Terminei. EZ, Oi, que foi? terminou EZ, Bia, terminou? Yasmin, Maicon, Terminei. também? Gustavo? Aí, pronto, terminei. Tá, então vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo mapa conceitual. Deixa eu ver se aqui. Opa, foi. Bom, são das fontes alternativas de energia, ou fontes limpas, tá? Que não são muito utilizadas, já falei por conta do alto custo de instalação e de manutenção, mas que são limpas, que não prejudicam o meio ambiente. Então, a gente só vai ver os exemplos aqui de quais são, tá? A eólica, maré motriz, tá? E a definição tá aqui, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá? A maré motriz, ela é instalada embaixo da água e utiliza a movimentação das marés, a oscilação das marés para se movimentar. Onda motriz, que utiliza as ondas do mar para movimentar. Biodiesel, óleo de girassol, da mamona, do dendê, enfim. Deixa eu passar aqui para baixo. Termooceânica, energia solar, que aí tem 3 tipos de utilização aqui, e o etanol, tá? Que é um combustível vindo da cana-de-açúcar, certo? Então, essas são as fontes de energias alternativas. Então, vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp esse mapa conceitual e o mapa da utilização das energias no mundo. Tanto as energias alternativas, que a gente chama de limpas, quanto as energias provenientes de combustíveis fósseis. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Então, vou interromper o compartilhamento de tela e a gente vai passar para frente. Muito bem. Voltamos. Na primeira aula você não estava, né, Zê? Na primeira aula agora. A gente teve uma aula das 8, 7h50 até a 8h20. Então, vamos lá. Ah, entendi. Tá, depois eu vejo para você, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, página 36 da apostila. Trabalho e economia. Vamos lá. Bom, olha só. Nesse texto aí, está falando sobre como funcionava a relação de trabalho e a utilização dos combustíveis, ou das fontes de energia, lá no começo da primeira Revolução Industrial. Então, só para a gente relembrar. Quando aconteceu a primeira Revolução Industrial? Alguém se lembra? Quando foi que ocorreu a primeira Revolução Industrial? Estou esperando. Vamos lá. Vamos, gente. Primeira Revolução Industrial. Vamos, vamos. E aí? Aconteceu no século XVIII e XIX, de acordo com a apostila. Se eu errar, é culpa da apostila, viu? Bom, foi em meados do século XVIII, quase no final do século XVIII. Onde aconteceu?
De acordo com eu mesmo, aconteceu na Europa. E se eu errar, a culpa é de mim. Mas na Europa, vamos ser mais específicos, Gustavo. Na Europa, no Brasil, na Via Láctea, no No nosso Brasil? sistema solar, onde quem reina é o Sol. Não. Vamos relembrar então, tá? A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra no século XVIII, certo? Foi num período de transição, tá? Do que a gente chama de mercantilismo para a primeira fase do capitalismo, que era o capitalismo comercial, tá? Aí, a partir do mercantilismo para o capitalismo comercial, não é um período assim muito curtinho, é um período longo de tempo, tá? Começou essa transição, começou lá no período das grandes navegações, em 1500 mais ou menos, no século XVI, e se estendeu até o século XVIII, tá? Então, mercantilismo, capitalismo comercial. A gente vai lembrar disso, período das grandes navegações, comprava especiarias nas Índias e transportava para vender na Europa, depois vinha para as Américas. Lembram disso? Período do descobrimento do Brasil e por aí vai, certo? Tá. Essa movimentação aí, que a gente acha que é um período muito curto de tempo, mas demorou mais ou menos quase 2 séculos para acontecer, que foi o fim do sistema feudal, tá? Onde as pessoas, os comerciantes, que eram os burgueses, começaram a sair do feudo para fazer o comércio, porque eles estavam insatisfeitos dentro dos feudos, tá? Foi o pontapé inicial da primeira Revolução Industrial, tá? Então, primeiro eles saíram dos feudos, aí tinham os artesãos, o artesanato, manufatura, e só lá no século XVIII, na Inglaterra, foi criada a primeira máquina movida a vapor que utilizava o carvão mineral como fonte de energia, tá? Então, quais são os itens que nós vamos destacar aí da Revolução Industrial? Primeiro, o trabalho não ficava fixado em uma pessoa só. Não era só o artesão que produzia, tá? Ok? A agilização do processo. Então, o artesão demorava 2 meses para fazer um sapato, tá? Com a criação de máquinas e a divisão de trabalho, o cara não trabalhava mais sozinho. Um sapato podia ser produzido em 2 dias. Mas, professora, Fala, Gustavo. aposto que esse sapato que era produzido em 2 meses era da mais alta qualidade possível, pois 2 meses não é pouco. É porque, É só o que ele Gustavo, faz. é porque assim, esse artesão, ele trabalhava sozinho, então todas as etapas do trabalho eram feitas por ele, tá? Cortar o couro, tirar o couro, deixar secar, cortar, fazer o molde, costurar, tá? Então era um trabalho exclusivo que demorava muito tempo para ser feito. Com a criação de máquinas, né, das máquinas a vapor a princípio, aconteceu a aceleração do trabalho, a agilidade no processo de produção, tá? Então nós vamos ter produção de excedente, eu não tenho mais um produto só, eu vou produzir 300 garrafas, tá? Deixa eu mostrar minha garrafa para vocês aqui, tá? Por quê? Porque quando a pessoa for lá na minha loja e quiser uma garrafa, ela não precisa esperar o produto ficar pronto, ela já vai ter o produto lá para ser vendido, tá? Antigamente isso não acontecia, hoje é muito comum, tá? Então, por exemplo, nós vamos comprar um sapato. Eu vou chegar lá e vou falar assim, eu quero o número 37 desse modelo aqui. Provavelmente vai ter na loja, tá? Certo? Antigamente não funcionava assim, não tinha o excedente, não tinha estoque, ok? Só que com a produção de excedente, de estoque, divisão do trabalho e aumento do consumo, porque as pessoas passaram a consumir mais, tá? Veio também maior utilização de recursos de energia, tá? Então, qual que era a energia proveniente da primeira Revolução Industrial? Vamos anotar aí no caderno, tá? Primeira Revolução Industrial, bora? Vamos anotar? Vamos? Pega o caderno? Século XVIII, Inglaterra. Peraí, professora. Estou esperando.
Eze, liga sua câmera pra gente, por favor. Obrigada. Século XVIII na Inglaterra. Eu ia falar lá no cidadão, mas eu não sei. Fonte de energia. Carvão mineral. Características, vamos colocar aí. Produção de excedente, estoque. A primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII na Inglaterra. O que mais? Fonte de energia, carvão mineral. Características. Vou pôr aqui no chat, tá? As características, pode ser? Pode. Prof, pode, por favor, repetir as características do carvão? Da revolução, não do carvão. Tô colocando no chat, Gustavo. Tá lá. Uhum. Bom, características: divisão do trabalho, produção de excedente, máquinas a vapor, indústria têxtil, leis trabalhistas inexistentes e trabalho infantil legalizado. Tá? Então, coloquem no caderno, por favor. A gente já vai falar sobre esses itens. Pronto? Terminaram? Não. Ah, tá. Faltou aqui, ó. Ferro também. Que era uma característica aí, utilização de minério de ferro. Bom, não sei se vocês já assistiram aos filmes do Sherlock Holmes. Já assistiram? Sim ou não? Não. Tá. Os filmes do Sherlock Holmes, Não. eles caracterizam muito bem a Inglaterra no período da primeira Revolução Industrial. Tá? As cidades lotadas de pessoas,
porque aconteceu a indústria e começou a mecanização no campo, então as pessoas começaram a sair do campo em busca de emprego na cidade. Então, Londres era uma cidade extremamente grande, cheia de gente na rua, muita sujeira, muito rato. Já assistiu, EZ? Que é com o Downey Jr., o cara que faz o Homem de Ferro, né? Então tinha muita sujeira, muito rato, muita doença. E as pessoas passavam fome, trabalhavam demais dentro das fábricas, era uma cidade suja, poluída, tá? Por quê? Porque não existiam leis ambientais nem leis trabalhistas, era tudo muito poluído, muito sujo, né? Ah, tem a série também, mas aí eu tô falando do filme mesmo, porque o filme ele retrata mesmo Londres nesse período da primeira Revolução Industrial, que é muito assim, um lugar muito sujo. Então, para a gente ter uma ideia do atraso tecnológico e do desenvolvimento industrial do Brasil, por exemplo, isso que aconteceu lá na Europa no século XVIII, certo? Começou a acontecer aqui no Brasil em 1950, tá? 1950. Na Europa aconteceu no século XVIII. Nós temos um atraso aí de quase 200 anos, tecnologicamente falando, tá? O primeiro grande surto de migração que o Brasil teve, das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, aconteceu em 1950. Tá? Professora, E na Europa aconteceu no século XVIII. Fala, Gustavo. disse que nós temos um atraso de quase 200 anos. Então, por isso que o Japão já tem robôs inteligentes, enquanto a gente está aqui com, sei lá, nossos carros. A gente já está hoje com Fusca. Então, no Japão também não foi um processo igual da Europa, foi um pouco mais atrasado. Mas eu acredito, Gustavo, que a organização da sociedade e a falta de corrupção contribui para o desenvolvimento da sociedade. Aqui no Brasil, a gente tem um problema sério com a corrupção, o que atrasa o desenvolvimento do país. Ô, professora, Ah, já pensou que o, mesmo que a gente tivesse o mesmo, quer dizer, um sistema parecido com o Japão, também daria bem ruim? Pois no Japão, a exigência de trabalho e de estudo é muito grande. Os japoneses também são meio perfeccionistas. Ou seja, lá é o local em que tem menos crimes armados e menos mortes armadas. Só que lá tem o maior índice de suicídio, se eu não me engano. Agora, imagina só, o Brasil com um índice à altura de suicídio. Tanto de gente que tem aqui. Não seria muito legal. então, Enquanto lá tá Gustavo, tudo bem, pois lá corre o mundo, lá tem terremoto, tem tsunami. Então, suicidas eu acho que não dá muito diferença. na verdade, uma questão cultural, né? A gente não pode tentar enquadrar o Brasil numa cultura que não é nossa. Não funciona desse jeito, tá? Então, vamos voltar lá. Mas se Bom, bem que daria um pouquinho bom em questão da corrupção, pois o Brasil, como você disse, tem um problema bem sério de corrupção. mas é uma característica exclusiva do Brasil, tá, Gustavo? Todos os países que Uma foram... característica bem, né? Então, assim, todos os países que foram colônia de exploração, que passaram por processo de escravidão e tiveram desenvolvimento tecnológico atrasado, têm características de corrupção. Governos corruptos ou ditaduras, tá? Aqui no Brasil, a democracia ainda funciona teoricamente, em alguns países nem assim, tá? Vamos voltar lá? Olha só. Então, nesse período aí, nós vamos ter a falta de leis trabalhistas. Então, assim, as pessoas trabalhavam na mina, tipo os 7 anões mesmo, tá? Entrava lá, escavava, pegava o carvão, levava para a superfície. Só que esse trabalho ele é feito de maneira insalubre, uma maneira que prejudica a saúde, de fato, tá? Então, as pessoas trabalhavam em locais fechados durante muito tempo, sem iluminação, crianças, adultos, até 14 horas por dia, tá? Ali embaixo da terra mesmo. É o que trazia muitos problemas para a saúde, principalmente problemas
respiratórios, as pessoas tinham muitos problemas no pulmão, tá? E não existiam leis para regulamentar. Então, a primeira revolução industrial aconteceu e trouxe uma mudança muito grande para a sociedade. Até então, essas pessoas moravam no campo e passaram a morar na cidade. E aí a adequação da vida passou a ser em função da indústria. Tá? Então, o pai, a mãe, a criança, todo mundo trabalhava ali dentro da indústria. Os salários eram extremamente baixos, não tinham condições de vida. E a expectativa de vida dos mineiros, das pessoas que trabalhavam nas minas, era muito baixa. Tá? Sem contar os acidentes de trabalho, a pessoa que perdia o braço, perdia a mão nas máquinas. Tá? Não existia uma regulamentação do trabalho nesse sentido. Tá? Lá na página 36 do livro de vocês, tem uma foto lá de duas crianças. Não sei se vocês já viram aí. É uma ilustração. Trabalho infantil. Tá? Aconteceu muitos acidentes nas minas também, porque eles usavam explosivos para abrir caminho, né? Então acontecia das pessoas serem soterradas e não conseguirem ser resgatadas, aí morria, tá? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho nas minas é considerado um dos mais perigosos do mundo, tá? É isso mesmo. E não tem, e assim, desde o século XVIII até os dias de hoje, não tem muita diferença não, tá? Das condições de trabalho. A diferença é que regulamentou que criança não pode trabalhar. Mas as pessoas... Mas, professor, Oi? hoje em dia, os caras vão armados com tudo quanto é tipo de armadura. E, além disso, se não me engano, eles colocam umas construções de madeiras para segurar o teto. Ou seja, quando eles mineram e colocam uma bomba, a chance do teto despencar é bem menor. Sério? Vamos olhar na apostila, Gustavo? Lá na página 36, no terceiro parágrafo. Em 2014, na Turquia, teve um acidente numa mina, morreram cerca de 300 pessoas. 2014. Quase foi ontem. Né? É um trabalho extremamente perigoso. Naquela época não tinha corona. Ainda não. Tá? Então, por mais que nós tenhamos evoluído, olha só, na China o trabalho ainda é feito de maneira rústica, artesanal. Tá? É muito comum ter acidente em mina de carvão. Desaba, as pessoas ficam presas lá dentro. Tá? Às vezes dá para resgatar, às vezes não dá, às vezes morre, infelizmente. Tá? Aí, professor, Diga. como a China louca, eu vi lá uma reportagem em que na China os caras produziam coxinha que, para substituir a carne que estava cara, os caras colocavam um papelão com tempero. Ó, é o seguinte, a gente vai entender que a população da China é extensa, é muita gente, tá? Então, as pessoas, elas têm hábitos alimentares muito peculiares para conseguir alimentar a população, tá bom? Espetinho de formiga. Sim, o que tem para comer, é o que tem para comer. Formiga, morcego, barata, cobra, o que tem para comer, o governo permite que as pessoas comam. Porque a população é muito grande, não tem alimento para todo mundo. Não de maneira acessível, tá? Então, quem come essas coisas é quem não tem dinheiro para comprar outro tipo de comida, tá bom? Ó, página 37 é uma tarefa que vocês vão fazer. Página 39 e 40 é tarefa, tá? Vou anotar aqui. Tarefa. Pô, tô com fome, vou comer um escorpião. Página 37, 39 e 40. Então, mas é tipo isso aí mesmo. Não, o governo não tinha tipo como assim, alimentar todo mundo. Era quase impossível, é muita gente, né? E aí, lógico, o governo começou a instituir políticas como a política do filho único, para tentar controlar a população, né? Mas as pessoas não tinham o que comer. Então, é permitido comer morcego, ariranha, cobra, escorpião, tudo que as pessoas julgam comível,
as pessoas comem. Achei um Professor. escorpião aqui em casa, vou levar ele pra fazer espetinho. Junta bastante, assim, e depois você faz espetinho de escorpião. Eu tenho um escorpião aqui em casa. Ele tá num pote há 5 dias e não morreu. Não? Meu Deus. Não. Alimenta ele, agora ele é o seu pet. Como assim ele não morreu? Ele se É mata sério? quando ele tá Não. Ó, Há 5 dias que ele tá preso no Alimenta pote. ele. Alimenta Assim. ele, é o seu pet. Professora, não vamos julgar os hábitos Professora. alimentares dos chineses, tá? Eles realmente têm necessidade. vai que é Ok? gostoso. Oi? Vai que é gostoso, né? Olha, Michael, eu Uhum. acho que não é. Mas se no Talvez caso depois- for uma família com 5 crianças que estão sem comer há 2 dias, eu acho que deve ser uma delícia. Ô, professora, Oi, pode falar. uma vez, esse tempo agora, praticamente, apareceu um escorpião aqui na minha casa, né? Aí tava só eu em casa. Aí eu comecei a mexer nele com a vassoura. Aí ele ficou tacando o rabo dele na vassoura e depois ele tacou na própria cabeça. Credo. Aí ele morreu. Kamikaze? Ô, professora, Segundo o que eu pesquisei, eles se matam quando eles estão em perigo. Nossa, que tenso. Ele ia fazer isso, mas ele não fez agora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês conseguirem, eu Professora. acho que tem. Deixa eu ver no Netflix o filme do Sherlock. Eu acho legal vocês assistirem. Só pra vocês professora, entenderem como que funcionava a sociedade naquela época. Assisti Peaky Blinder. Deixa eu ver se tem aqui. O filme. A série eu sei que tem. professora, posso fazer as perguntas? Não tem. Pode fazer, Gustavo. Não tem no Netflix, não. Pode falar, Primeira, Gustavo. ouvi falar que o espetinho de formiga assado fica bom, viu? Nunca experimentei, mas ouvi falar que é bom. Algumas tribos indígenas do Brasil consomem formiga. É Formiga verdade. tanajura. Elas A fazem segunda farofa. O coisa pai do que meu eu- padrasto, uma vez antes dele morrer, o pai do meu padrasto, ele falou que queria fazer um espetinho daquela formiga grande, sabe? Formiga tanajura. É, Aham. Algumas tribos comem. Galera, olha só. Nossa aula tá quase no fim. Anotem a tarefa, tá bom? Eu vou tentar mandar os vídeos. Vou mandar os vídeos hoje. Da aula da semana passada e dessa semana. Tá bom? E aí a gente se vê na quinta-feira. Tá? Aí na quinta-feira a gente vai fazer a correção de tarefas só. Tá bom? Ó, professora, Pode falar, eu ouvi Gustavo. falar que quando se bota fogo no escorpião, ele se mata. O que, na minha opinião, prova que ele tem um cérebro, já que ele é esperto, pois ele não vai querer morrer até morto, que seria bem torturante. Vai se matar primeiro para não ter que sofrer. Com certeza ele tem um cérebro, Gustavo. Tem sim. É instinto, só né? se for muito miúdo. É instinto, tá bom? Então tá, gente, ó. Beijinhos pra vocês. A gente se vê na próxima aula. Façam a tarefa. Façam a tarefa. Tchau.